Prezados irmãos e irmãs, a partir deste momento, nós daremos início oficialmente em nossa santa reunião desta noite, onde com muita alegria e com muito júbilo em meu coração, eu desejo as boas-vindas a todos, que reservaram esse momento tão oportuno para estar na casa de Deus, para buscar das suas virtudes, do teu consolo e do teu amparo. E que esta comunhão, a qual, oravante, iremos iniciar com o reino dos céus, é para que possamos alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa fé, na nossa santa e querida avó Rosa, como também no nosso santo e querido e profeta irmão Aldo. E nos dias que se aproxima, também na nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a qual estamos vivendo uns dias em que aproxima a sua assunção aos céus. E também estamos prestes a participar de um sacramento tão importante para a Igreja Apostólica, que no transcurso desta santa reunião, nós iremos meditar nestas lindas mensagens. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, de Deus, da nossa Mãe Virgem Maria e do nosso santo e querido e profeta irmão Aldo. E esses cumprimentos eu também estendo aos nossos amigos e irmãos internautas, que fique conosco até o término desta reunião. E para que possamos dar início na mesma, eu convido por gentileza os que puderem que se coloquem em pé. Todos em sentido de oração, de submissão a Deus, de mãos erguidas aos céus, de cabeça curvada, oremos. Onipotente Pai Criador, quanta honra, quanta glória vai em nossos corações, porque o Senhor nos concedeu esta grande oportunidade, a qual nós reservamos para estar aqui na presença do Senhor, para agradecer, louvar e bendizer o teu santíssimo e bendito nome. Porque o Senhor está olhando por cada um de nós, dando aquilo que nós viemos aqui neste momento tão oportuno buscar para o nosso viver. Que o Senhor nos deu também o seu Filho amado, nos deu a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que foi escolhida e preparada pelo Senhor para trazer Jesus, o nosso Salvador. Também preparou e nos deu a nossa Santa Avó Rosa e o nosso santo e querido e profeta irmão Aldo, que nesse momento nós suplicamos que o Senhor dê esta grande liberdade para que eles possam estar aqui conosco nesta santa reunião, para nos ungir, nos consagrar, para que todos os atos devocionais possam ser feitos de acordo com a vontade do reino dos céus. E os seus filhos que aqui se fazem presente, os que irão nos assistir via internet, que possa, através desta reunião, alimentar o seu espírito, fortalecer a sua fé, buscar o alimento para o seu viver, para que possam ser bem-sucedidos na sua vida. E nós que estamos aqui presentes, nós iremos prestar este louvor e adoração ao reino dos céus. Por isso eu conto que o Senhor nos abençoe, traga as virtudes vindas dos céus, porque os seus filhos prepararam hinos que irão abrilhantar a reunião desta noite. E logo mais também a mensagem que será proferida aos corações dos seus filhos. Que o Senhor me faça um instrumento para que eu possa levar esta palavra de consolo ao coração dos seus filhos.
Eu não sei o que eles precisam e o que eles necessitam, mas a Senhora sabe, vó, juntamente com o nosso santo e querido e profeta irmão Aldo, para que eles possam sair desta santa reunião fortalecido, vivificado, para que possa vencer os dias vindouros das suas vidas. E certo desta verdade, convicto que o nosso profeta, santo e querido irmão Aldo, o pastor deste rebanho, está aqui conosco para conduzir esta santa reunião. Amém. Cantaremos o de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. A igreja pode se assentar. E dando início nessa primeira parte de louvor e adoração ao reino dos céus, eu convido a toda a igreja para que juntos possamos entoar alguns hinos do nosso inário. O primeiro será o de número 48, Cumpra Teu Voto. Apostólicos fiéis e sinceros, confiantes, vamos avante. Nada temos que temer, pois Jesus, a Virgem Maria, a Santa Formosa, o Santo irmão Aldo, nos tem dado poder para vencer. Ó povo apostólico, cumpra o voto de consagração, e ao Pai, ao Santo Espírito, fizeste ao receber o batismo, prometendo morrer para o mundo e viver como novo cristão. Na sequência ainda cantaremos o de número 222, Louvemos a Virgem Maria. Vamos com alegria louvar Virgem Maria, a Santa escolhida, para ser a mãe do Messias.
Finalizando esta parte, ainda cantaremos o de número 231, Meu Anjo da Guarda. Eu tenho sempre comigo um anjo que me guarda, irmão alto, meu companheiro, meu amigo de todas as horas. Quando amo por ti, sinto teu amor, oh meu anjo da guarda, irmão alto, meu protetor. É um grande talento que invade todo meu ser, meu profeta amado, de virtudes grande vem, meu anjo da guarda, vem comigo ficar, vem, meu santo pastor, contigo quero estar. Sempre me trazes muita felicidade, saúde, paz e alegria, muita prosperidade. Vem, meu anjo da guarda, vem comigo ficar, vem, meu santo pastor, contigo quero Amém. Agradeço a participação de toda a igreja e agora passaremos a ouvir mensagens cantadas pelos nossos irmãos do conjunto coral, onde devemos, com muita reverência e fé, meditar nas palavras de cada hino que será expressada. O primeiro hino a ser entoado pelo coral tem por título Adoração ao Poder Celeste.
Amém. O próximo hino será em voz solo, que tem por título Batismo, Confirmação de Fé. Este hino qual nós iremos ouvir, ele tem uma letra muito importante para os dias em que está se aproximando. Não só para aqueles que vão participar do sacramento do batismo, mas para aquele que já foi batizado, que já fizeram esse voto para Deus, para Jesus e para a Santa Vó Rosa. Então esse hino, ele vai nos relembrar como devemos ser aqui nesta terra, como verdadeiro filho de Deus. Confirmação de fé, mandamentos dados por Jesus, nosso Senhor, ao ser batizado pelo profeta São João, por imersão nas águas do rio Jordão. São João Batista o batizou assim, com humildade e toda fé no coração, e em forma de uma pomba branca desceu o Espírito Santo do Pai com a sua unção. Jesus nunca teve pecado algum e foi batizado imaculado. Não tinha passado para sepultar, nem mancha na alma para purificar, mas submeteu-se com todo amor ao sacramento solene, para deixar seu exemplo de fé, um batismo nas águas ao povo que é dele.
o batismo do Espírito Santo, quando nas mãos do Consolador me entreguei. Morro para o mundo e todo pecado, ressurjo das águas ungidas para uma nova vida. Confirmo minha fé no Salvador, na doutrina do Espírito Consolador, e vivo para servir a Santa Rosa e ao reino dos céus, nesta igreja fiel, igreja apostólica, a única, poderosa. Na sequência, ouviremos pelo coral o hino que tem por título Glória ao Profeta de Deus.
Amém. Chegamos no momento muito oportuno para a nossa meditação, que é de trabalharmos para Deus em prol da salvação de almas. E de que maneira nós podemos anunciar a vinda do outro Consolador da promessa de Jesus? É através das nossas contribuições. E é momento de nós pararmos e refletir. Estou dando as condições necessárias para que a palavra de Deus ela possa chegar aos corações sedentos da água da vida? Porque nós sabemos que essa missão, o nosso santo e querido e profeta irmão Aldo, ele deixou para cada um de nós. Porque nós precisamos ser unidos, estar em prol de buscar o mesmo objetivo, para que esta igreja ela possa ser conhecida aos quatro cantos da terra. E é por isso que nesta oportunidade, no transcurso da nossa reunião, é dado para que nós possamos, através da mensagem contida no boletim referente às contribuições, nós possamos entender e compreender a necessidade que a igreja está enfrentando nos dias presentes para poder saldar os compromissos. É por isso que o Conselho Deliberativo que está à frente da igreja, ele nos convida, através da mensagem do santo e querido profeta irmão Aldo, para que possamos estar empenhados nesta missão, de levar a obra do reino do céu aqui nesta terra. Por isso que ele conta com o esforço e a dedicação de cada um dos senhores, tanto os irmãos que me ouvem aqui neste momento, quanto aos nossos irmãos internautas, que busquem a valorizar a obra desta igreja, colocar a obra de Deus em primeiro lugar de sua vida, para que as demais poderão ser acrescentadas. Porque para darmos condições necessárias para que Deus possa cumprir a sua missão aqui nesta terra, nós devemos ter um sentimento em nosso coração.
é o sentimento de gratidão. Olha o quanto a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm feito em nossas vidas. Quantas bênçãos, quantos milagres inumerosos temos alcançado. Olha quem nós éramos lá no passado e quem somos nós hoje aqui no presente. Tem uma vida abundantemente farta, porque é graças a esses santos da atualidade que está manifestando o teu poder em nossas vidas. Está nos dando essa condição necessária de vivermos aqui nesta terra em dias difíceis. Porque o Santo Irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, ele nos relembra que não ia faltar obreiros para a obra de Deus nesta terra, como também as condições financeiras para manter esta obra. Mas para que isso aconteça, depende do nosso esforço e da nossa dedicação. Para que possamos semear a palavra que ainda não chegou naqueles corações que estão sedentos da graça de Deus, que estão à procura de uma oportunidade, de uma palavra de consolo e de carinho. E é através do nosso esforço, através das nossas reuniões online, como também dos nossos programas radiofônicos, que estamos ajuntando almas para o reino dos céus. Irei fazer a leitura da mensagem referente às contribuições. São Paulo, 9 de agosto de 2025. Ofertas para a Igreja Apostólica. Estimados irmãos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nós da direção da Igreja e todos os apostólicos que amam esta obra, temos a esperança de que, neste Dia dos Pais, que se aproxima, haja um comprometimento especial de cada um de nós, como filhos, para com Deus, como nosso Senhor Jesus e com o Santo Irmão Aldo. Convidamos todos a apresentar uma oferta especial que represente nosso amor e reconhecimento à Igreja, pois foi por meio deste caminho que nos aproximamos do nosso Pai Criador. Nosso objetivo é reunirmos o recurso financeiro necessário para saudarmos os compromissos assumidos e darmos mais um passo importante na obra da Igreja Apostólica. Reconhecemos que atravessamos uma situação difícil em relação à economia mundial. E nosso país sofre igualmente as consequências, com a elevação de preços em todos os setores, inclusive na alimentação. Na obra da Igreja, esse aumento impactou diretamente nos custos das viagens dos pastores e principalmente nas despesas com reformas e construção. Por isso, pedimos a colaboração efetiva de todos os irmãos. Estamos iniciando um novo mês e apelamos ao bondoso coração de cada um para que façam sua parte, conscientes de que a Igreja precisa muito do apoio e esforço de todos na área financeira, pela obra que estamos realizando. Somos parte integrante do corpo de Cristo, que é esta Igreja Apostólica. Portanto, vamos valorizar a missão que recebemos de Deus, nosso Pai, para os nossos dias nesta terra. Todos os apostólicos precisam estar unidos como se fossem uma só pessoa, com os mesmos interesses
especialmente em relação aos trabalhos e compromisso da igreja. Há uma frase muito conhecida que deve ser uma realidade em nossa igreja apostólica: um por todos e todos por um, ou seja, em um só Espírito com Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, lutando por todos os apostólicos em uma união perfeita, e todos lutando pelo bem da igreja, para que os planos do nosso Deus e Pai sejam realizados e cumpridos com todo amor e dedicação. Façam suas ofertas especiais com esse espírito de união e boa vontade. Nós, da direção da igreja, temos confiança de que todos os nossos irmãos e irmãs farão este esforço tão necessário para o crescimento e ampliação da obra apostólica. Em nome desses santos poderosos que desejam nos ver unidos, agradecemos a todos que fizeram esse esforço para ajudar nossa amada igreja a cumprir e honrar seus compromissos. Recebam o nosso abraço fraternal e que todos sejam muito felizes e abençoados por Deus nosso Pai, por nosso Senhor Jesus, pela Mãe Virgem Maria Santíssima, pela nossa Santa Vó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo, para que sejamos vitoriosos neste caminho que nos conduz ao reino dos céus. Portanto, ouvimos esta palavra de incentivo e eu deixo esta oportunidade aberta para que os irmãos possam fazer com muito amor em seu coração, para que possa advir bastante abastança em seus lares. Eu irei fazer uma oração para consagrar as nossas contribuições. Todos de cabeça curvada em seus próprios lugares, eu irei orar. Querido e profeta irmão Aldo, o Senhor nos relembrou através deste boletim de estarmos empenhados e unidos nesta missão, de levar a palavra do reino do céu aqui nesta terra. Mas nós sabemos que precisamos dos recursos financeiros, onde nós, os seus filhos, discípulos de Jesus, estamos empenhados nesta missão. É por isso que nesta oportunidade os seus filhos reservaram parte do seu sustento e trouxeram a parte que compete para a obra desta igreja. Que o Senhor a receba e os consagra para a manutenção e a expansão do teu reino aqui nesta terra. Amém. As nossas irmãs previamente escaladas irão recolher as nossas contribuições e os nossos irmãos internautas também têm a oportunidade de fazer as suas ofertas através do QR Code que está disponibilizado na tela a qual os senhores nos acompanham neste momento. E enquanto assim elas o fazem, eu irei fazer a leitura de um aviso para o conhecimento de toda a igreja. Festa do batismo e aniversário do Santo Irmão Aldo na sede. Informamos que a capacidade máxima dos alojamentos em nossa sede já foi atingida. Por esse motivo, não será possível atender novos pedidos de hospedagem durante a semana da festa. Solicitamos a todos os irmãos que virão para esta festa que leiam atentamente e sigam as orientações contidas no procedimento de viagem que está disponível no site da igreja. E dando sequência à nossa reunião, assim que for possível, ouviremos pela orquestra o hino que tem o título
graças te damos, Senhor Deus.
Na sequência, ouviremos pelo coral o hino que tem o título Amor a Deus. Conosco estão seus santos e anjos, a Santa Voz e o Santo Primaz, juntos um só amor, uma só Deus.
E agradecemos por sua misericórdia, por sua infinita bondade. Digno és para sempre de toda glória, de toda adoração e de todo nosso louvor. Nesse primeiro momento, eu quero agradecer a participação de todos os nossos irmãos do conjunto coral, que até o momento, com as belíssimas apresentações, tem alimentado o nosso espírito. Quero também agradecer aos nossos irmãos pelo silêncio e pela reverência. E antes de dar início na nossa meditação, eu quero compartilhar com toda a igreja um depoimento de fé que está contido em nosso boletim. Nossa irmã, a senhora Ana Barbosa Souza Luz, residente na cidade de Jaci, estado de São Paulo, enviou um relato de bênção alcançada em favor de seu filho, o senhor
Antônio Barbosa da Luz, então com 45 anos de idade, conduzindo seu veículo em um dia de abril de 2022. Esse filho cochilou ao volante, perdeu o controle da direção e colidiu lateralmente com um caminhão. Gravemente ferido, deu entrada em um hospital em estado comatoso. Foi diagnosticado com fratura grave no braço e na perna esquerda, em duas costelas, além de perfuração em um dos pulmões. Permaneceu em tratamento intensivo por 3 meses. Durante esse período, contraiu pneumonia e hepatite tipo B. Necessitou de hemodiálise devido à paralisação renal e de tratamento para infecção hospitalar. Em decorrência de trombose na perna fraturada, um médico o alertou sobre o risco de amputação daquele membro. A mãe, senhora Ana, e os demais familiares continuaram clamando aos céus em favor dele, Antônio, conhecedor do poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Também se apegou com fé a esses benditos santos. O clamor foi ouvido e atendido, pois a melhora gradual que ele apresentou possibilitou que recebesse alta hospitalar em setembro daquele ano. Logo, passou a caminhar sem apoio. Apesar de algumas sequelas, voltou a dirigir veículos, recuperação que os médicos consideraram um milagre dos céus na vida desse paciente. Por sua vez, a mãe, senhora Ana, reconhece que a superação das consequências daquele acidente decorreu da manifestação do poder e da misericórdia da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em favor do seu filho, bênção pela qual, em nome dela e de seus familiares, dirigiu ações de graça a esses benditos santos, extensivas a Maria Santíssima, a Jesus e a Deus Pai e Senhor. Está a prova do grande poder desses santos de Deus, que atua em nosso meio, na vida daqueles que verdadeiramente crê, que a nossa Santa Vó Rosa, juntamente com o nosso santo e querido e profeta Irmão Aldo, tem poder para curar e libertar aquele que segue os ensinos de Jesus. Irei fazer a leitura da mensagem que tem o título Mensagem do Batismo. Esta mensagem, estimados e queridos irmãos, é uma mensagem que nós vemos e ouvimos nos dias e nos meses que antecede o sacramento do batismo, para que possa nos relembrar como devemos estar e nos preparar para poder receber o batismo do Espírito Santo do Pai. Porque o batismo, ele não é simplesmente um símbolo, é um sacramento de muita importância na vida do Filho de Deus. Porque estará fazendo um voto a Deus, prometendo deixar a sua vida de
pecado e de erros para trás e viver somente para Deus. Mas nós vimos que esta mensagem, a qual logo mais irei compartilhar com a igreja, ela não é só para os candidatos que irão participar desse sacramento. É para cada um de nós que já submetemos a esse batismo. Porque essa mensagem, ela é direcionada a cada um de nós, para que nós possamos nos alertar, para que possamos ser prudente e vigilante, para não cair na cilada que o opositor das nossas almas atravessa em nosso caminho, para que através daquilo que ele oferece para a criatura humana, ele possa tirar o senhor, a senhora ou você, jovem, do caminho que te leva de encontro a Deus, o Criador. Portanto, eu convido a todos que me ouvem nesta oportunidade para ouvir esta mensagem contida em nosso boletim. O batismo é um ato sagrado para a regeneração e santificação da alma. Ao se batizar, o fiel assume o compromisso de abandonar a prática do pecado e da desobediência, pois a desobediência teve origem no príncipe das trevas, que perdeu toda a glória celestial por quebrar o voto de anjo de luz. Todos os filhos de Deus que são fiéis e obedientes têm diante de si um futuro brilhante, a felicidade nesta vida e a felicidade eterna. Para que essa promessa se cumpra, é necessário preservar na regeneração alcançada diante de Deus e dos seus santos neste santo caminho. Aqueles que vivem no erro, nos vícios e no pecado, devem manter-se firmes na nova vida com Deus, sem retroceder. Sejam leais e fiéis. Os que nasceram e foram consagrados na Igreja Apostólica devem conservar a unção recebida desde o nascimento. Não pequem, não desobedeçam a Santa Vó Rosa, nem ao Santo Irmão Aldo. Sejam obedientes, fujam do mundanismo, das vaidades, das modas inconvenientes aos filhos de Deus, das más companhias, das ilusões, dos falsos relacionamentos e do escândalo. O escândalo é causa de erro e pecado. É uma atitude vergonhosa, leviana e indecente, que pode trazer sérias consequências para a vida do fiel, sua família e até para a igreja. Por isso, todos os apostólicos devem estar atentos e vigilantes. Aceitem o batismo desta igreja com amor, fé, santidade e pureza de coração. Recebam-no como uma grande graça de Deus para a alma e para a salvação. Façam seu voto confiando em si mesmo, com a firme decisão de permanecerem fiéis até o fim da vida, sem jamais virar as costas para Jesus, para Santa Vó Rosa e para o Santo Irmão Aldo, que entregaram suas vidas para garantir a nossa salvação. Mostramos a importância e o valor do batismo para a vida espiritual, bem como a responsabilidade que ele exige dos verdadeiros apostólicos e filhos de Deus. Esperamos contar com o amor e a obediência de todos que aceitam nossa fé, nossa doutrina e disciplina como regra
de boa conduta em seu viver. Estimados e queridos irmãos, esta mensagem, no primeiro parágrafo, nós ouvimos aqui que o batismo, ele é sagrado, porque ele regenera e santifica a alma da criatura humana. Mas para que isso possa acontecer na vida daquele que verdadeiramente quer ser um filho de Deus obediente, ele tem que seguir os preceitos disciplinares e doutrinários da nossa igreja. Mas voltando um pouco atrás, para que essa regeneração ela possa tomar conta do meu viver, e para que através do sacramento do batismo eu possa receber o batismo do Espírito Santo do Pai, há uma condição que se faz necessária na vida do candidato que irá se submeter ao batismo. É a renúncia. Mas por que a renúncia, pastor? Porque o voto que irá fazer perante a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e a toda a igreja ali presente, não é uma brincadeira. Não é para só um momento para satisfazer a vontade de um ente querido, de um pai ou de uma mãe. É um compromisso que o Senhor e a Senhora, ou você, jovem, está fazendo para Deus, para Jesus. E esse voto, ele jamais poderá ser quebrado. Porque aquele que quebrar esse voto diante de Deus, é simples em dizer, não está valorizando o seu próprio espírito. Porque nós sabemos que o nosso espírito, ele veio dos céus. E para os céus ele deve voltar. Mas quando retornarmos à casa do Pai, será que vamos entregar um espírito para Deus, para Jesus, contaminado de pecados, de engano e de tudo aquilo que desabona a vontade do Criador? Porque a criatura que se encontra no pecado, ela está tão desorientada que ela não vê o que ela está fazendo, está contaminando também aqueles que o rodeiam. Que a sua vida está sendo um escândalo em meio à sociedade. Porque Jesus, ele disse, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos vier a tropeçar. E o que Jesus quis dizer com essas palavras? Ai daquele que com as suas atitudes de pecado, da prática de coisas ilícitas, vier desviar
o seu irmão, o seu próximo deste santo caminho. É por isso que tem o batismo em nossa igreja, para que nós possamos fazer esse voto para Jesus e não voltar ao passado, porque nós seremos cobrados. Porque o apóstolo São Paulo, ele falou também, referente à igreja daquela época, a respeito deste assunto, aonde ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nessas palavras, o apóstolo São Paulo, ele nos fala que nós somos o templo de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Será que o Espírito que Deus deu para nós, ele pode fazer morada num corpo que gera a cobiça? Um corpo que contamina a criatura humana pelas suas vestes, pelo seu modo de viver no meio da sociedade? E logo mais à frente, o apóstolo São Paulo, ele ainda relata: e se alguém destruir o templo de Deus, estará destruindo o próprio Deus, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Porque se nós destruirmos o nosso corpo, pelo pecado, pela prática da iniquidade, dos maus costumes, nós estamos destruindo o próprio Deus. A criatura humana, ela acha mais facilidade para fazer o que é errado do que é o certo. Sabe por quê? Porque para praticar o que é errado, não tem cobrança nenhuma. A criatura humana, ela tem aquele livre arbítrio. Agora, para fazer as vontades de Deus, para seguir os passos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do nosso santo e querido e profeta irmão Aldo, nós temos uma doutrina e uma disciplina pura e perfeita, que veio dos céus, que foi restaurada através de Jesus, pela Santa Avó Rosa, para que pudessem preparar homens e mulheres de boa vontade. Porque se nós pararmos para meditarmos profundamente nas Escrituras Sagradas, nós estamos vivendo os tempos do fim. Estamos vivendo uma época de não brincarmos com a nossa própria salvação. Porque tudo que nós vivemos aqui nesta terra é passageiro. Porque aqui, como eu disse há pouco, nós temos o livre arbítrio de ir aonde quisermos, praticarmos o que queremos.
e para fazer morada na casa do Pai. Porque Jesus, ele falou: eu vou para a casa do meu Pai, preparar muitas moradas que lá existem. E será que nós estamos vivendo nesta terra para receber essa morada e essa vida eterna, para viver com Deus, o nosso Pai? Por isso, estimados irmãos, que é preciso ter a decisão na nossa vida. Não só neste momento em que está aproximando desse sacramento. Essa decisão na nossa vida, ela tem que ser constante. Ela tem que ser todo dia da nossa vida. Porque o inimigo das nossas almas, ele está bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E se nós não vigiarmos, nós podemos cair nesta cilada do inimigo. Sabe de que maneira? Através daquele convite que muitas vezes recebe lá no seu trabalho, lá na escola, para participar de uma festa mundana, participar de um show, ou muitas das vezes participar de bebedeiras. É por isso que temos que estar com nossos pensamentos voltados aos céus, para que quando surgir esses empecilhos na nossa vida, tiver a sabedoria e o discernimento de se desviar desses convites que não agradam à vontade do reino dos céus. Então, prezados e queridos irmãos, diante destas palavras, no Evangelho de São Mateus, ele também nos relata uma passagem muito importante, que diz as seguintes palavras: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, o que tem significado na vida do Senhor e da Senhora? É deixar a prática de tudo aquilo que eu citei há pouco aos nossos irmãos. A prática do pecado, das más companhias, das ilusões que o mundo oferece, e buscar fazer a vontade de Deus, procurar agradar o Criador e tomar a sua cruz e seguir neste santo caminho. É estar disposto a se sacrificar para viver com Jesus. Fazer o esforço de deixar aquilo que contamina o seu espírito, aquilo que faz a criatura perder a fé, perder o ânimo,
perder a coragem de lutar e de vencer. Então, queridos e estimados irmãos, o Senhor, a senhora e você, jovem, que irá participar deste sacramento, faça uma análise na sua vida, para ver se verdadeiramente está disposto a deixar este mundo pecador, e viver somente para o reino dos céus. Porque é a hora que o Senhor irá viver somente para o Pai. É um momento que tem que se despertar desta ilusão. Porque nós temos um hino que ele nos diz assim: desperta de tua ilusão, tu que busca prazeres no mundo, porque a glória que nele há se acabará num segundo. Porque enquanto está ali, em meio de amigos, está tudo bem. No calor da emoção, quando para meditar e refletir, eu não poderia ter praticado este pecado na minha vida. E quando reconhece e peça perdão para Deus, o nosso Pai, e não volta mais à prática do pecado, é perdoado diante do Pai. Mas não adianta pedir perdão agora. Daí a alguns dias, cair em tentação novamente. Porque aí estaremos brincando com a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, ela é perfeita e não falha. Porque nós somos um povo escolhido para fazer parte deste rebanho. E estamos sendo preparados, estamos sendo purificados para alcançar a santidade e para que possamos alcançar esses méritos que Deus, juntamente com Jesus, com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, tem para nos dar, nós devemos seguir o que esta igreja ensina através de Jesus, juntamente com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Porque esses santos poderosos de Deus, Ele quer o bem de cada um de nós. E se entregue verdadeiramente para Deus. Porque Deus, Ele quer ver o nosso bem. Como será maravilhoso e gratificante o dia em que Deus der ordem para seus santos e para os seus anjos vir buscar cada um de nós aqui nesta terra e chegarmos na presença do Pai. E Ele dizer: entra no gozo da vida eterna. Será muito
gratificante, porque valeu o nosso esforço e a nossa dedicação de seguir este santo caminho aqui nesta terra. Uma igreja que veio para ser diferente das demais, para trazer uma doutrina que nos fizesse diferente do mundo, através das nossas qualidades, através das nossas ações, através das nossas convivência com a sociedade. E além de tudo isso, estimados e queridos irmãos, eu relembro cada um dos senhores. Aonde quer que o Senhor esteja, não negue a sua fé. Porque aquele que negar o nome de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, o seu nome também será negado diante do Pai. Porque nós viemos neste mundo para ser uma luz a brilhar. E reflitam verdadeiramente nesta mensagem, para que possam ser felizes e bem-aventurados. Eu passarei a fazer a leitura da próxima mensagem, para que possamos finalizar a nossa reunião desta noite dentro do horário estabelecido. Celebração da Assunção da bendita Mãe Maria Santíssima. A bendita Virgem Maria, Mãe Santíssima, foi elevada aos céus em corpo e alma, sem passar pela morte corporal. Lá, na glória celeste, reina ao lado de seu amado Filho Jesus, como Mãe e Rainha gloriosa. Para toda a eternidade, ela cumpre o sagrado ministério de Mãe de Deus e Mãe dos filhos de Deus. Ao término de sua vida terrena, Jesus enviou seus santos anjos para levarem sua Mãe ao reino celestial, onde ela passou a desfrutar de uma glória inefável. Atualmente, junto à Santa Vó Rosa, Maria Santíssima continua a lutar pela salvação das almas e trabalha incansavelmente para manter viva a fé em Deus e em Jesus nos corações humildes e sinceros. Ambos protegem e guardam todos aqueles que amam a Jesus, obedecem aos seus preciosos ensinamentos e seguem com amor e fé a Igreja Apostólica, esforçando-se para viver com fidelidade e dedicação ao bem e à justiça divina. Jesus sempre honrou sua mãe, Maria Santíssima, pois, por meio dela, pôde vir ao mundo para cumprir seu ministério e realizar o plano de salvação, preparado por Deus Pai e pelo Divino Espírito Santo. Assim, é justo que, como filho amoroso e obediente, tenha concedido a ela a graça de subir aos céus sem passar pela morte, honrando-a com a glória de reinar ao seu lado eternamente. Compreendemos, queridos irmãos, Jesus ascendeu-se aos céus em corpo e espírito, pelo seu próprio
e imenso poder, razão pela qual essa elevação é chamada de ascensão do Senhor. Por sua vez, o corpo de Maria Santíssima foi levado pelos anjos do céu, sendo essa elevação conhecida como Assunção de Nossa Senhora. Pedimos a todos os apostólicos que no dia 15 de agosto celebrem com amor e reverência a Assunção de Maria Santíssima, louvando-a por sua glória, entrada nos céus, e pelo ministério sagrado que cumpriu na terra, como escolhida por ser a mãe do Filho de Deus. Sejamos todos reconhecidos e agradecidos por tudo que ela realiza por nós e por nossa amada igreja. Portanto, está esta mensagem que no próximo final de semana está sendo celebrado a Assunção de Maria Santíssima. Porque foi dessa maneira que Maria Santíssima, ela foi glorificada nos céus, vitoriosa pelos seus méritos, pelo seu grande amor a Deus e a Jesus, e a todos aqueles que a amam, porque foi uma grande serva de Deus, que foi escolhida, porque ela já tinha nascido com essas virtudes, com essas qualidades de ser a mãe do Filho de Deus, porque ela não teve contato com o pecado, foi uma pessoa imaculada, sem a mancha do pecado original. Portanto, que esta missão se recaiu sobre ela. Tanto é que nas Escrituras Sagradas e nos nossos livros de doutrina, nós podemos entender que quando o anjo Gabriel, ele fez aquela anunciação que ela seria a mãe do Filho de Deus, saudou ela dizendo: Deus te salve, ó cheia de graça. E ali, com essa anunciação, ela se prontificou, ela se dedicou para fazer as vontades de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, que em mim se cumpre as suas palavras. E Deus pôde trazer o Salvador e Redentor da humanidade, através daquele corpo santo e sagrado. Porque ela nos trouxe o que é verdadeiramente ter a fé, o que é verdadeiramente praticar as virtudes vindas dos céus. Ela foi mãe, e é em espírito e verdade, é conselheira, é amiga de todas as horas. E por ordem de Jesus, melhor dizendo, por ordem de Deus, Jesus revelou a Santa Vó Rosa e a direção que Maria Santíssima, ela foi o anjo de luz da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que ela esteve ao lado deles, preparando para que eles pudessem receber
esse galardão tão precioso, galardão da nossa Santa Avó Rosa de Espírito Consolador, e o galardão do nosso santo e querido e profeta irmão Aldo, do último profeta e pastor por excelência. E essa grande mãe, ela está ao lado de cada um de nós, nos guardando, nos protegendo e nos amparando. Porque por isso que devemos bem dizer e louvar eternamente o nome e o ministério da Mãe de Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Amém. Eu tenho um aviso aqui em minhas mãos, que o nosso irmão Ismael, ele pede por gentileza, que após a oração, que todos permaneçam em seus lugares, que ele tem um assunto para tratar com todos e umas informações. Chegamos ao término da nossa reunião. O meu sincero agradecimento a cada um dos senhores que não mediram esforço para aqui estar. Como é gostoso contemplar a casa de Deus com a frequência maravilhosa como esteve esta noite. Mas eu quero deixar um convite a cada um dos senhores. Amanhã é dia dos pais. E o desejo de cada um dos pais terrenos é receber a visita dos seus filhos. E Deus, o nosso Pai, que é o Criador de tudo que é mais belo e perfeito, Ele quer receber a visita de nós, filhos, na casa dEle, que é este local santo, ungido e consagrado. Pense bem e dá esse presente para o nosso Pai na reunião de amanhã, com a presença de cada um dos senhores. O senhor não sabe o quanto estou alegre, contente e satisfeito de ver a presença dos senhores aqui, dando prova ao mundo que a verdade está aqui. É para isso que estamos vivendo aqui nesta terra e buscando fazer o de melhor para o reino dos céus. Agradeço a todos no modo geral, o ministério de cantar, como os nossos irmãos diáconos e diaconisa, e a presença dos nossos irmãos membros. Agradeço também aos nossos irmãos, amigos e internautas, que esteve conosco. Que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, possa alcançar o Senhor e a Senhora em vossos lares. E para finalizarmos a reunião desta noite, eu convido por gentileza os que puderem que se coloquem em pé. Todos em sentido de oração, vamos agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade que tivemos nesta noite. Oremos. Glorioso e onipotente Pai, estamos chegando ao término desta santa reunião, através de uma oração de agradecimento por tudo o que o Senhor fez e faz em nossa vida, por ter nos dado esta grande oportunidade de estarmos aqui diante da sua presença, para poder agradecer por tudo que o Senhor tem realizado e feito em nossa vida, pelas bênçãos, pelos milagres, por ter nos dado este santo caminho, que tem a missão de nos preparar, de nos purificar e de nos conduzir ao reino dos céus. Também somos gratos a Jesus,
por ter dado a sua vida em sacrifício para nos libertar, para nos redimir, para nos dar o direito de ser chamado Filho de Deus. E também nos dias presentes o Senhor ter nos dado a nossa Santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, ter nos dado também o nosso santo e querido e profeta irmão Aldo, profeta e pastor deste rebanho, que veio a esta terra, viveu conosco como homem, e hoje está na glória do Pai, como um santo, um profeta, um servo de Deus, que vem nos guiando e nos conduzindo em espírito e em verdade. E os seus filhos, que são verdadeiramente fiéis ao reino dos céus, estão neste momento suplicando, pedindo a tua sabedoria, as suas virtudes, para que possa viver de acordo com a sua vontade aqui nesta terra. Eu não sei o que os seus filhos nesta hora estão pedindo, mas se for da vontade do Senhor, que o Senhor conceda a cada um deles, dê graça, dê saúde e dê muita paz, para que eles possam ser bem-aventurados em todo o seu viver. Como também os pedidos de oração que está aqui nesta caixa. Algum dos seus filhos não pôde estar aqui por motivo justo, mas lembraram de pedir para colocar o seu nome aqui, para ser abençoado, para ter saúde e para ter paz. Que o Senhor nos cubra com o manto santo da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que nos guarda e nos proteja, nos dê uma boa noite de descanso, guarda e livra de todos os males os seus filhos que irão fazer o trajeto para o seu lar, para que amanhã possamos estar aqui, para prestar mais um culto de louvor e adoração ao reino do céu, homenagear ao nosso Pai Celestial, por tudo o que tem realizado em nossa vida, e certo desta verdade, que o Senhor abra as janelas dos céus, e derrame as bênçãos de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e de todos os santos, apóstolos e profetas, na vida de cada um dos seus filhos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até amanhã.